Pois é, torcida tricolor melou, duas das possíveis contratações do Fluminense nessa janela têm desfechos negativos para o tricolor. A gente vai comentar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos comentar uma informação que veio lá da Argentina, de interesse do Fluminense no lateral esquerdo do São Lourenço. Achei estranha essa informação, a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Por outro lado, tem negócio fechado, o Fluminense fecha a negociação de meio-campista de Casanova para a próxima temporada e atualizações sobre a situação do Agustín Canóbio, reforço próximo de ser anunciado pelo tricolor. Isso e muito mais você vai ver nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Então desde já eu convido você que está aqui assistindo a deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Dois dos principais alvos do Fluminense ainda nessa janela de 2025, o desfecho vai ser negativo e eles não vão jogar no tricolor nessa temporada. Eu quero começar falando da situação do atacante Rony. Mais cedo o Sport TV trouxe a informação de que o Fluminense apresentou uma segunda proposta para o atacante, mas os representantes do jogador rejeitaram a oferta. No vídeo de cedo aqui da Central Fluminense, a gente já tinha comentado essa situação. O Fluminense fez uma primeira proposta, o Rony não gostou, recusou, o Fluminense faria uma contraproposta. Foi feita, de acordo com o Sport TV, os representantes do atleta rejeitaram o valor, o Rony não quer uma redução salarial. Comentei bastante isso, né, cara? Ele tem um contrato até o fim de 26 com o Palmeiras, ganha 1 milhão por mês, não tem por que ele abrir mão desse valor para jogar no Fluminense nesse momento. Pode cumprir esse contrato com o Palmeiras ou sair para um clube que pague o quanto ele ganha. Não é uma situação como, tem mais um ano de contrato, então o Fluminense oferece, por exemplo, 3 e aí para ele compensa no valor total. Não seria esse o caso. Então o Rony prefere permanecer no Palmeiras nessa temporada. Com isso, o GE publica que o tricolor se retira dessa negociação. Então o Fluminense oficialmente desiste da contratação do atacante de 29 anos do Palmeiras. Eu acho uma pena, por um lado, porque é um jogador que eu gostaria de ver com a camisa do Fluminense. Já falei aqui, eu gosto do Rony, por mais que ele viva uma fase muito ruim no Palmeiras, principalmente em 2024. Por outro, é um alívio, porque o Fluminense estava oferecendo valores exorbitantes para o jogador. Repito, ele ganha R$1 milhão por mês, eu acho isso absurdo. O Fluminense ofereceu, a primeira proposta era cerca de 750 mil por mês. Já acho um valor muito alto para o Rony. Tá? Para o que o Rony entrega, eu acho 750 mil muito alto, por mais que eu goste do jogador. Ainda tem toda aquela questão, né, de ser um jogador que vem atuando com o Abel Ferreira como camisa 9 e ficava a dúvida se o Fluminense observava esse cara para contratar como um ponta ou como um centroavante. Então ficou essa dúvida no ar. Bom, agora a gente sabe que o Fluminense se retirou da negociação e o Rony não vai mais jogar por aqui. Quero falar também de outro alvo do Fluminense nessa janela. O Fluminense estava interessadíssimo nessa contratação e também teve um desfecho negativo para nós. O GE traz para a gente que o Cuéllar, alvo do Fluminense nessa janela, primeiro volante, será jogador do Grêmio. Acertou com o Grêmio para essa temporada. O Eduardo Moura, jornalista, complementa a informação de que o acerto do Grêmio com o Cuéllar é para o meio do ano, ou seja, o jogador seria liberado ao fim da temporada lá do futebol árabe, somente no meio de 2025. O Grêmio está tentando negociar uma antecipação dessa chegada, só que existe um problema, né? Porque o Al-Shabaab tem um jogo da Copa do Rei em abril que está pesando, então eles não querem liberar o Cuéllar e ter esse desfalque nessa partida que para eles é muito importante. Bom, para nós o que importa é, o Fluminense não conseguiu a contratação do Cuéllar. Eu já tinha comentado aqui, né, que eu estava achando meio estranha essa questão do Cuéllar negociar uma liberação sem custos com o time árabe. Depois, mais cedo, saiu informação da Itatiaia de que o Fluminense buscaria o empréstimo. Eu já acho mais plausível, mas é um jogador que está sendo utilizado. Ele não é titular absoluto no Al-Shabaab, mas ele faz parte da rotação do plantel. Não tinha por que os caras liberarem assim de bom grado. Vai para o Grêmio somente no meio do ano, aí a gente não tem maiores informações se o Grêmio está pagando alguma coisa, como é que são os moldes da negociação, mas para nós o importante é que o Cuéllar não vai ser jogador do Fluminense. Questionamento que segue, eu acho que no caso do Rony não era um questionamento tão grande, porque como eu queria que ele viesse como ponta o Fluminense está contratando alguns. Mas centroavante a gente precisa, mais cedo a gente falou do William José, o Fluminense fez proposta por ele, mas ele vai jogar no Bahia. Cara, sobre volante, pra mim, repito, é a maior carência do elenco do Fluminense, um volante de marcação, primeiro volante, um camisa 5, um cão de guarda. Então, o Cuéllar poderia ser esse cara.
não vindo, o Fluminense precisa urgentemente achar um outro cara de alto nível para a posição. Já falei algumas vezes, eu não sou daqueles caras que acham que o Bernal é um lixo, que o Bernal não serve porque os primeiros 6 meses dele não foram lá essas coisas. Na minha concepção, isso vale para qualquer jogador estrangeiro que vem para o Fluminense. Então, assim, o próprio Juan Pablo Freitas agora, Lavega, esses caras naturalmente podem acabar passando por isso, tá? É um momento que você vai para um país novo, com uma cultura nova, com uma língua nova. Nenhum desses caras jogou aqui no Brasil. Falando do Bernal em específico, é um cara de 20 anos. Então, assim, isso muda muito na vida do cara, a adaptação é um pouquinho mais complexa. Além disso, é um jogador que também teve recentemente problemas de lesão no joelho ali, então tem toda uma adaptação já da volta da lesão com essa mudança de país. Eu dou esse voto de confiança para ele por ter sido um jogador de seleção de base no Uruguai, jogador que já chegou a ser convocado, inclusive, para a seleção de cima. Mas, por característica, eu acho o Bernal um cara que tem muito mais um refino para ajudar numa saída de bola do que, de fato, uma pegada na marcação. Ele é um camisa 5, sim, mas, ao meu ver, o Bernal tem que jogar com camisa 8 de muita pegada. Então ele não é esse primeiro volante para dar aquela proteção absurda para a zaga do Fluminense, como era o André e como o Cuéllar, em tese, deveria ser. O Fluminense, ao meu ver, tem que buscar esse jogador no mercado, um camisa 5 cuja principal característica, principal valência, seja a marcação, seja a roubada de bola, porque a gente precisa fortalecer esse setor do nosso campo. É a maneira que eu enxergo. Quero saber de você, tricolor, ligadinho aqui no canal. Concorda comigo? Precisa de um volante? E pro ataque, precisa de mais algum reforço, já que o Rony não vem? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Falar um pouquinho da situação do Agustín Canóbio. O Fluminense está muito próximo de fechar essa contratação, mas ele estava sendo esperado aqui no Rio de Janeiro ao longo dessa semana. Teve até gente falando que ele viria hoje e isso não ocorreu. Tem algumas informações para trazer sobre ele aqui. Só antes, vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Pérez de Mangaratiba, Lauro Lopes de Fortaleza, Orlando Machado de Santos, Jorge de Encarnação no Paraguai, Delmiro Gil de Minasul em Goiás e pro da Mata de Petrópolis. Abração pra galera tricolor ligada aqui no canal, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Vamos falar dessa situação do Canóbio, porque como eu disse, né, ele não viajou aqui para o Rio de Janeiro. A Monique Vilela, que é uma jornalista lá do Paraná, especialista em Atlético Paranaense, trouxe a informação de que Fluminense e Atlético ainda não finalizaram a negociação pelo jogador. O Fluminense ainda não concordou com algumas exigências do Atlético Paranaense e o Canóbio treinou normalmente hoje lá em Curitiba. Então tem alguns detalhes para se acertar, mas a tendência sim é que o Canóbio venha para o Fluminense, até porque um dos fatores dessa negociação é a cessão, não, né? Que a palavra cessão geralmente é para empréstimo, mas é a ida do Isaac, atacante de 21 anos do Fluminense, em definitivo para o Atlético Paranaense. E o Isaac viajou para Curitiba. O Vincenzo Dalicani, que é um jornalista do portal Tretes Oficial, que é da mídia independente lá que cobre o Atlético Paranaense, trouxe a informação de que o Isaac desembarcou em Curitiba para fazer os exames médicos e assinar o seu contrato com o Atlético Paranaense. Então, assim, como ele faz parte desse negócio, a ida dele significa que, bom, a situação está avançando. Provavelmente são os detalhes muito pequenos e burocráticos que impedem a vinda do Canóbio ao Fluminense. Isso deve ser resolvido ao longo dos próximos dias. Por outro lado, tem negócio fechado já. O Fluminense está liberando esse jogador por empréstimo. Informação do Marcelo Neves, do GE, dá conta de que Iago Ferreira, o famoso filho do Iranildo, será emprestado ao Brasiliense. De acordo com o jornalista, o meia já está lá em Brasília para realizar exames. Vale lembrar, né, o Iago tinha contrato com o Fluminense somente até o fim de 2024, foi emprestado no começo do ano ao Nova Iguaçu, se destacou muito por lá no Campeonato Carioca, começou a ter muito assédio de jogadores, de clubes, de diversos lugares. O Fluminense conseguiu a sua renovação de contrato e emprestou ele para o Coritiba no começo, ali depois do Carioca, né, para jogar a Série B. Pelo Coritiba, não conseguiu se firmar, voltou até antes, né, do fim do vínculo. De volta ao Fluminense, não faz parte dos planos, será emprestado ao Brasiliense, que joga a Série D nessa temporada, além do Candangão, né, o campeonato de Brasília, lá o estadual. Então boa sorte para o Iago Ferreira nessa nova empreitada.
tem uma informação vindo lá da Argentina, do jornalista Bautista Dell'Acqua, que cobre o San Lorenzo, de que o Fluminense estaria interessado na contratação de um jogador da equipe argentina. Vamos falar sobre isso, só antes rapidinho lembrar você ligado aqui no canal de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte, muito fácil, muito simples, corre no comentário fixado, clica no link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão. Combinado? Bom, vamos lá, gente. A informação que o Bautista Dell'Acqua traz pra gente é de que o Fluminense tem interesse no Malcom Braida, que é um lateral esquerdo argentino que atua no San Lorenzo. Vamos lá, algumas coisas importantes sobre essa situação. Primeiro de tudo, me estranha, agora a gente sabe que o Cuejá fechou com o Grêmio, mas essa informação saiu antes disso. Me estranharia o Fluminense ir ao mercado buscar mais um gringo, sendo que a cota de estrangeiros está praticamente completamente preenchida, né? Se o Cuejá viesse, fecharia a cota de estrangeiros, isso contando com a saída do Terãs. Se o Terãs não sair, aí mesmo assim a gente já vai estar com essa cota de estrangeiros fechada. Por outro lado, também acho estranho porque o Malcom Braida, por mais que eu tenha pesquisado um pouco sobre o jogador e tenha recebido boas credenciais, ele é um lateral esquerdo. O Fluminense já contratou o René e já tem o Gabriel Fuentes no seu elenco. Não faria muito sentido se movimentar por mais um jogador da posição. Eu pesquisei aqui, e aí a página Scout pelo Mundo, que faz uma cobertura, né, de vários jogadores ao redor do mundo, trouxe um panorama, um perfil desse jogador. E aí eles trazem aqui que ele iniciou a carreira como meia-direita, atuando com maiores obrigações ofensivas, só que por não ser um jogador muito técnico, muito refinado tecnicamente, virou lateral esquerdo quando foi para o San Lorenzo, mesmo sendo destro. Isso me lembrou um pouquinho o Pineda e me preocupou. Em 2024, ele teve até bons números, tá? Na Copa da Liga lá da Argentina, e é um lateral, assim, visto como um cara de capacidade defensiva. Isso tá escrito aqui na thread, inclusive, né? Que é um jogador muito destrutivo de marcação, desce a lenha quando precisa, etc e tal. Cara, mesmo assim, me estranha essa contratação, porque se o Fluminense está contratando ele pensando em ser o meia-direita, estamos atualizados, que ele joga de lateral esquerdo já tem um tempo. Se o Fluminense está querendo contratar esse cara para lateral esquerda, eu tô tentando entender, porque já tem o Fuentes, trouxeram o René, tu tem o próprio esquerdinho que faz parte do elenco. Pra quê? Aí tu vai gastar uma vaga de estrangeiro? Enfim, uma negociação que pra mim não faz muito sentido. Vem lá do San Lorenzo, né, essa informação. Então a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a minha opinião aqui, falando como torcedor do Fluminense, é de que esse negócio não deve rolar, não. Então não faz muito sentido na minha maneira de enxergar o Fluminense fazer o movimento. O papo que estava rolando era de cerca de 1,7 milhões de dólares, então ali quase 10 milhões de reais que o Fluminense teria que investir para ter o jogador. Um jogador, assim, se fosse uma oportunidade de mercado, ele tá sem clube, beleza. Para pagar 10 milhões de reais para um jogador para ser segunda, terceira opção na lateral esquerda, eu acho que não vale nem um pouco a pena, não vejo o Fluminense fazendo esse movimento. Bom, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Quero a sua opinião. O Fluminense precisa reforçar ainda mais algum setor do seu elenco? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.